Oi, tudo bem? Eu sou Jéssica Scipione, eu sou doula e hoje eu tô aqui para te contar um pouquinho da minha experiência com o Hypnobirthing. Eu sou doula há mais de 4 anos, um pouco mais de 4 anos, e há um tempo atrás eu tive a oportunidade de acompanhar 2 mulheres especificamente que tiveram um certo contato com técnicas de hipnose para o parto. Essas duas mulheres, eu já tinha estado com elas no primeiro parto, na primeira gestação, e quando elas tiveram contato então com o Hypnobirthing, já era a segunda experiência delas, então foi muito legal porque eu consegui comparar a forma como elas lidaram com as sensações do parto. E me chamou muito a atenção porque foi gritante a diferença. Eu percebi, eu não sabia naquele momento exatamente o que elas estavam fazendo, mas eu estava ali como espectadora e vendo como aquilo estava fazendo diferença na forma como elas lidavam com as sensações do parto que são tão intensas. Elas estavam muito concentradas, muito focadas e respirando, e a sensação para mim que estava vendo de fora é que elas não estavam sentindo dor. E depois, com ambas, né, eu conversei depois do parto, na consulta pós-parto, e elas me contaram que elas usaram algumas técnicas de hipnose e que realmente, elas inclusive durante o trabalho de parto fizeram o teste de usar as técnicas, que basicamente é muito do que o Vitor fala, né? Que hipnose é foco, concentração, permissão e imaginação. Era exatamente isso que elas estavam fazendo durante o trabalho de parto delas, e elas falaram que inclusive testaram então naquele momento, usando as técnicas e pararam em determinado momento do parto, elas pararam de usar as técnicas para perceber se elas sentiam dor. E elas, quando elas paravam de usar as técnicas, elas sentiam a dor, e quando elas voltavam para usar as técnicas, elas tinham uma outra vivência do parto. Eu que estava vendo de fora, basicamente o que uma delas fez foi se concentrar muito num ponto e ficar olhando para aquilo e respirando e imaginando. Então ela estava muito focada e muito concentrada e conseguiu ter uma experiência de parto totalmente diferente da primeira. Então, quando eu presenciei isso, então o primeiro contato que eu tive com o Hypnobirthing já foi com ele na prática, já foi com ele funcionando, eu já vi ele funcionando, não foi uma coisa que eu fiquei imaginando e que eu estudei e que tal, não, eu já vi a eficácia comprovada diante dos meus olhos. E eu fiquei com isso na cabeça, né, nossa, preciso estudar mais sobre isso, preciso saber mais. Então conheci o Vitor que, né, desenvolveu esse protocolo de Hypnobirthing, de hipnose para o parto. E ele me ensinou muita coisa, e eu, assim, acredito muito, justamente por isso, acredito muito no potencial do Hypnobirthing, justamente pra quê? Pra quebrar crenças limitantes. Quando a gente fala de parto, a gente tem muitas crenças limitantes, muitas, porque a gente passou a vida inteira, desde sempre, ouvindo que parto é sofrido, é doloroso, então a gente já tem esses registros muito marcados dentro da gente, no nosso inconsciente, e a gente reproduz a partir desse lugar. Então, o Hypnobirthing vem trabalhar justamente nesses pontos, quebrando essas crenças limitantes e trocando essas crenças por crenças positivas. E isso faz toda a diferença durante o trabalho de parto. Tem uma frase no movimento da humanização do parto que fala o seguinte, que o parto acontece entre as orelhas. A nossa cabeça é a maior responsável pelas dificuldades que a gente tem durante o processo de nascimento. Então, por isso que eu acredito muito no Hypnobirthing. E é isso. Esse é meu depoimento, isso é o que eu tenho para falar para você sobre isso. Um beijo.